Histórias assombradas. Que é este daqui. Ódio de outra vida? Será? Vamos ver. Olá, boa noite, Aninha. Acho que vai ser um pouco longo. Eu queria contar uma história, mas antes eu queria fazer uma prévia sobre alguns pontos. O que houve é real e todos os nomes foram trocados. Inclusive, todos os nomes foram trocados. Meu marido vem de uma família extremamente católica. Lembrem-se disso, pois será importante no futuro do relato. Mas é claro, eu, como uma pessoa relacionada com a religião tradicional iorubá e candomblé, nunca fui bem vista pela família. E existem 3 coisas importantes, coisas a ver com a minha crença nessa história. Primeiro, a lenda das crianças que nasceram para morrer. Não direi o nome porque traz azar falar em voz alta. Obrigado, que eu também não quero falar, então não, porque eu não sei nem do que se trata, gente. Me explica o que é isso. 2, o viver na mentira. Principalmente a mentira que contamos a nós mesmos. Então, o viver na mentira e suas consequências. E 3, mas não menos importante, o terceiro, sofremos a consequência das decisões de nossos ancestrais. Por exemplo, você ser brasileiro porque o seu bisavô decidiu vir para o Brasil. E então, isso está ligado diretamente à primeira, que é a lenda das crianças que nasceram para morrer. É isso? Bom, quero apenas deixar uma ressalva aqui. Tudo isso eu descobri após a trágica morte do primo do meu marido. Antes eu só sabia pedaços da história. Pois bem, vamos começar. A avó paterna do meu marido, Dolores, é a típica Carola, que vivia na igreja. Fazia trabalho voluntário, nunca teve ajuda do marido, mas nunca separou porque era contra a igreja. Era contra a igreja católica? Ou a igreja católica era contra a separação? É isso? Aquelas histórias comuns de pessoas que nasceram na década de 20, que aguentava tudo, mas não separava. A Dolores teve 5 abortos, que ela achava normal, porque sua mãe, teve 6 abortos ou crianças que nasciam e morriam. Sua avó também, e assim por diante, então era normal. Lembrem-se disso. Até que, após uma promessa, o pai do meu marido nasceu. Então, ela conseguiu ter ele. O pai do meu marido nasceu, Paulo, sem nenhum problema físico. E após, a sua irmã, Maria, nasceu também. O avô paterno do meu marido era uma pessoa extremamente ausente e vivia no bar. Não sei se ele era uma pessoa violenta, mas acredito que sim, por causa da continuidade que houve ali na família. De pessoas violentas, é isso? Não sei. Os filhos do meu sogro são 2 meninos. Bom, Matheus já está parando a roliça. Os filhos do meu sogro são 2 meninos. Luciano, meu marido, e Marcelo, seu irmão 7 anos mais novo. E os filhos da Maria eram 2 meninos também, Mateus e Luan. A diferença de idade é mais ou menos assim. Luciano mais velho, Luan nasceu 4 anos após, Mateus 2 anos depois e Marcelo 1 ano depois. Os 4 eram bem próximos. Mateus era gordinho, tinha descontrole com a comida e era extremamente arteiro. O porquê eu descobri mais tarde. Os meninos cresceram, estavam na faculdade. O Mateus sempre dizia que odiava o pai, até estourar aquela bomba na família. O marido da Maria, que vou chamar de bicho, porque eu não tenho nem denominação para um ser desse, ele a agredia, humilhava e falava que o Mateus não era filho dele. E tratava o menino muito mal desde que ele nasceu. Acontece que o Mateus era parecido com a família da mãe
enquanto que o Luan era parecido com a família do pai. Sendo assim, o dito cujo falava que a esposa o traía. Mateus é a cara dos primos e do tio por parte de mãe. Bom, Maria saiu de casa e foi morar com o filho em outra cidade, a uns 200 quilômetros do marido, do ex-marido, do bicho. Por um ano, ela viveu bem, até o Luan começar a falar que não queria que a mãe se separasse, porque ele não queria ver os pais separados. Ele já tinha mais de 20 anos de idade, tá? E a Dolores, sua mãe, deve ter falado que não deveria se separar também por conta das coisas da igreja. Isso eu suponho, tá? Porque a Dolores, ela fala tão bem do bicho, diz que ele é um ótimo genro, mas é como se quisesse passar panos quentes na situação, sabe? E esse Luan foi para Nova Zelândia logo depois. E eu nem vou comentar, tá? Bom, falou para voltar, não sei o quê, mas arpou. A Maria voltou com o marido e o Mateus ficou arrasado, coisa que só descobrimos depois. Mateus era um menino alegre, animado e muito amoroso. Um pouco estourado, mas sempre querendo atenção e sempre querendo ter uma família. Um dia ele passou um final de semana conosco em São Paulo e eu dei uma bronca nele, falando que almoço e janta a gente deve comer junto, assim, sentados na mesa, todos juntos, acredito, né? Então, eu desligaria a internet se ele não saísse do jogo. Ele deu um piti, mas depois que eu desliguei a internet, ele comentou. Queria que eu tivesse tido uma família assim e que a minha mãe brigasse comigo dessa forma. Eu não vou mentir, Ana. Aquilo cortou meu coração. Mas ele já era adulto, tinha 19 anos e já estava na faculdade. Bom, 3 anos se passaram e fomos visitar a minha sogra. Quando ela conta que o menino fez uma cirurgia e que precisava de ajuda por 3 dias, ele precisava ser levado para tirar os pontos, que ela teria feito tudo por ele porque a Maria, a mãe, não tinha autorização do bicho para cuidar do filho. Peraí, deixa eu entender. 3 anos se passaram e fomos visitar a minha sogra. Eu tô meio perdida agora, quem é quem na história, gente. Quando ela conta que o menino fez o Mateus, é isso? Fez uma cirurgia e que precisava de ajuda por 3 dias. Ele precisava de ajuda 3 dias, precisava ser levado para tirar os pontos, que ela é a avó dele, então, é isso? Que ela teria ido fazer, ou ela tinha ido fazer tudo por ele, é isso? Porque a Maria, que é a mãe dele, não tinha autorização do pai dele, do bicho, para cuidar do próprio filho. Olha, para não dizer monstro, né? Mas também eu não tiro a culpa da Maria, não, porque foi escolha dela. Minha sogra não é santa, afinal, acabava sempre jogando na cara o que ela fazia por ele também. Mas ele sentia um apoio nela. O Mateus chegou um pouco mais tarde e aí ele nos contou que tinha sido sua colação de grau, que ninguém foi, porque ele não convidou ninguém mesmo. Afinal, a própria mãe sabia e não quis ir porque o bicho era importante. Porque o bicho era importante? A própria mãe sabia que ia ter a colação de grau e não quis ir, porque o bicho, o marido dela, né, era importante. E o Luan, seu irmão, também. Mas que ninguém ligava para ele. A mãe falou isso? Que, tipo, o marido dela e o outro filho eram importantes, mas ele, ninguém ligava. A própria mãe sabia e não quis ir. Porque o bicho era importante, o Luan também, mas que ninguém, ou ele falou isso, que a mãe não quis ir porque achou que só ele não importava. Bom, falamos que nós estaríamos do lado dele, porém era possível notar a tristeza, a mágoa, a raiva dele, porque era a mãe que ele queria que estivesse na colação. Isso foi 6 meses antes do ocorrido acidente. Mateus nos chamou para fazer coisas ilícitas aquela noite. Como nós negamos, e eu expliquei para ele que já fazia mais de 5 anos que a gente havia se formado e que agora a nossa religião diz que
Nada que nos tira a consciência para tomadas de decisões deve ser usado, inclusive álcool em demasia. Perguntei se ele estava bem e a resposta foi: como vocês estão caretas. Após isso, saiu para fazer o que queria fazer com o Marcelo. Lembro de ter alertado meu marido, pois afinal, há 2 anos atrás, ele tinha tido um acidente de carro e dado PT no carro. Até hoje, não se sabe como ele saiu vivo. Meu marido, mesmo sendo do candomblé, não deu muita bola e foi. Acho que é isso, né? O marido dela, que é o Marcelo, não sei, tô perdida. Em agosto de 2018, recebemos uma notícia de que o Matheus estava desaparecido. Após 6 horas, havia informação de que o corpo tinha sido encontrado. E ele havia morrido afogado. Fomos correndo para a cidade, 8 horas de viagem. Infelizmente, para a cena mais triste que já vi na vida. Um velório cheio de amigos e um que gritava: "Por que eu não fui com você? Por quê? Por quê? Não era para ser assim, era para ser aquele desgraçado e não você." Eu acredito que ele estava falando do bicho, do pai dele. Após o enterro, a Maria... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.